A lei número 11.705, conhecida também como Lei Seca, ela está completando 13 anos. Ao longo destas décadas, o Detran de Minas Gerais registrou mais de 250 mil infrações por dirigir sob efeito do álcool ou substância psicoativa e milhares por recusarem assoprar o bafômetro. A Polícia Civil aqui em Barbacena relata que é grande o número de pessoas flagradas por estas mesmas infrações de trânsito. E na Semana Nacional do Trânsito, a nossa conversa é com o delegado de trânsito da comarca de Barbacena, Dr. Fabrício Chartuni. Delegado Fabrício Chartuni, qual é a situação de Barbacena? A situação de Barbacena em relação aos delitos de embriaguez ao volante, eu considero ela como bastante grave. Para se ter uma ideia, atualmente a gente tem de 15 a 20 prisões mensais envolvendo delitos de embriaguez ao volante. E além dessas prisões, a gente ainda tem uma média de 25 recusas ou etilômetros com valores inferiores ao que daria para a infração criminal. Somando esses dois fatores, nós temos aí mais de 40 situações de embriaguez ao volante mês em Barbacena. Eu queria que o senhor falasse também agora sobre a punição. A punição em si do delito de embriaguez ao volante, que é previsto no artigo 306 do Código de Trânsito, é de detenção de 6 meses a 3 anos de prisão. Essa é a punição criminal. Além dessa punição, a gente ainda tem outras punições em âmbito administrativo e civil. Quais seriam elas? No âmbito administrativo, a gente tem que é uma infração gravíssima, são 7 pontos na carteira, e a gente tem uma multa, que é no valor aproximado de R$ 2.900. Além dessa punição em âmbito administrativo, a pessoa também pode estar sujeita a responder um processo administrativo por infração de trânsito. Aqui é importante ressaltar, às vezes as pessoas não conhecem. Existem 3 tipos de processo administrativo de trânsito. O por pontuação, quando elas somam um determinado número de pontos. O por infração, que o simples cometimento de uma infração apenas sujeita o infrator ao processo administrativo. Embriaguez ao volante é um caso desse, um caso típico. E a punição ela é fixa, são 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Então é bastante sério mesmo. Em âmbito civil, a gente tem uma possível indenização, porque, em certos casos, a pessoa bate em outro veículo, ela bate numa residência, ela derruba um poste, então ela vem a causar aí outros desmembramentos. Que alerta que o senhor faria nesse momento aos motoristas que persistem nessas infrações? O alerta, gente, é consciência. Beber e dirigir não combina. Então, vamos respeitar as leis de trânsito, vamos ter empatia com as outras partes, vamos nos colocar no lugar do outro. A empatia, o respeito ao próximo, que com isso todos ganham. Né? Isso é super importante. As leis, eu diria que estão mais rígidas? Com certeza. A pessoa, às vezes, tem uma falsa, como é que eu vou dizer? Uma falsa sensação de impunidade. Por quê? Ele foi pego numa embriaguez ao volante, ele veio para a delegacia e é um delito afiançável. Então, ele recolhe a fiança em sede policial e responde em liberdade. Aí, talvez ele sinta que aquilo ali acabou. E não é bem assim, aquilo é só o começo. Dali para frente vão ter diversas outras situações, a pessoa vai responder o processo criminal. E tem as agravantes. Se ela gerar, por exemplo, um acidente de trânsito em que a vítima tem uma lesão grave, por exemplo, a pessoa quebra um braço nessa situação, é uma lesão grave. Ela não tem fiança em sede policial, ela vai ser recolhida para o presídio e vai ficar à disposição da justiça. E, ocorrendo o evento morte, a punição é ainda mais severa. Olha, uma questão muito importante que as pessoas devem saber. Eu quero saber do senhor o seguinte, é possível conseguir o licenciamento sem o número do CRV? Luiz, essa questão é bastante interessante e é bom esclarecer para a população em geral. Com o implemento do CRLV eletrônico, as pessoas têm que entrar no site do Detran para imprimir o documento de rodada daquele ano. E uma das exigências é o número do CRV, que é o Certificado de Registro Veicular. E boa parte das pessoas não tem, ou esqueceu, perdeu, não é verdade? E fica aquela dificuldade. Hoje o Detran disponibiliza um cadastro do usuário no próprio site. Tem lá o passo a passo, e se a pessoa fizer esse cadastro, ela consegue imprimir o licenciamento sem a necessidade de ter em mãos o número do CRV. Na Semana Nacional do Trânsito, conversamos, portanto, com o delegado de trânsito da comarca de Barbacena, Dr. Fabrício Chartuni. Lembrando que em Minas Gerais, mais de 133 mil acidentes de trânsito foram registrados somente este ano, uma média de 629 acidentes por dia. Você pode e deve participar da Semana Nacional do Trânsito, observando e respeitando as leis de trânsito.
Com imagens e edição de Wesley Garcia, repórter Luiz Lúcio para o É Agora. Saúde plena e da melhor qualidade é tudo o que você e sua família merecem. Ligue Saúde 3333-3512, WhatsApp 98513-7696. Centro Integrado de Saúde, porque você merece o melhor.